recebendo para a nossa entrevista a professora Juliana Celanes, que faz um trabalho com projetos muito bonito aqui próximo a gente. Esse módulo, Ju, faz parte do módulo do curso de Pedagogia à Distância aqui na Universidade Metodista de São Paulo e que tem por tema e trabalho os saberes docentes, a identidade profissional e o sujeito coletivo. Discute as práticas de pesquisa e as práticas educativas, tá? Eu achei interessante convidá-la para esse nosso bate-papo, porque o aluno está acostumado em nossas teleaulas e nas nossas atividades conhecer autores que eles vêm estudando, algumas práticas, alguns exemplos de trabalho, mas não alguém, né, que é nossa aluna, no caso, aqui na instituição e que tem uma prática efetiva que atinge a comunidade, as escolas. Por isso eu resolvi trazer você aqui para a gente poder falar um pouquinho e conversar. Eu agradeço, viu, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu trabalho. Me dá muita alegria de trazer um pouquinho do que eu estou vivendo com as crianças, né? Então tá bom. Ju, como esse curso e esse módulo em específico que eu trabalho, que é sobre abordagens do processo e identidade profissional, eu tenho um trabalho feito com as alunas de resgate de trajetória formativa, que você já vivenciou, conhece um pouquinho, e aí eu queria que você comentasse pra gente um pouco sobre a sua formação, que você falasse de você um pouquinho pra gente. Eu sempre estudei em escola pública, né, desde o infantil, né, eu estudei nas EMEIs, estudava em São Paulo. Aí quando eu fui pro primeiro ano eu tive uma ruptura, porque os meus pais, eles se separaram e a gente mudou de cidade, a gente foi morar em Minas. E lá eu fui estudar numa escola bem tradicional, né, de freiras, assim, que você não podia escrever com a mão que não fosse a direita. Então foi um ano que me marcou muito, assim, porque antes de ir para lá, eu me lembro que eu era uma criança muito leitora, mesmo que não convencional. Eu gostava muito de gibi, inventava histórias, né? E quando eu fui para essa escola, eu tive a questão da cartilha. Eu tinha que ler o que estava na cartilha, eu não podia inventar outra frase e isso me marcou bastante. Foi um ano bem difícil e aí eu não gostava de escola, não queria saber de escola, não gostava de professora, ficava sempre triste. Até que no fim do ano a gente voltou para São Paulo e aí eu voltei para a mesma escola que eu estudava antes de ir para Minas. E reencontrei meus amigos, professora e voltei naquele processo de leitura não formal que foi se ampliando, até eu me alfabetizar. Aí eu passei a amar, né? Amar a ler, e nesse ano eu ganhei um livro de uma professora, no segundo ano já, né? Que aí marcou, que era uma história assim mágica, muito parecida com Harry Potter na época. E aí eu comecei a devorar livros, gostava muito de ler. Sempre tive essa questão de tudo que eu fazia, tinha um livro para apoiar, gostava de leitura ou inventava uma história. E aí quando eu estava maior, já no colégio, perto do colegial, uma professora me falou assim: Juliana, por que você não vai fazer o Cefam? Que é o curso de magistério, né, que nós tínhamos aqui em São Bernardo, em São Paulo, né, que era gratuito, você estudava o dia inteiro, tinha uma bolsa. Ela comentou comigo, eu falei, nossa, legal, uma boa ideia, né? Eu gosto de ler, gosto de estudar e eu queria ser bióloga. Porque eu tinha uma questão com os meus familiares, que todo mundo gostava muito de bicho, eu morava em fazenda, e porque queria ser bióloga, eu falei, vou fazer esse Cefam, vou juntar meu dinheiro e vou entrar na faculdade de biologia. Só que quando eu entrei no Cefam eu me apaixonei, porque eu conheci Paulo Freire, conheci a mágica da educação, e o Cefam era um curso muito prático, né? Você ficava meio período no magistério e no outro período você dava aula, né? Você ia para as EMEBs, você aplicava as aulas. Então eu tive uma vivência muito rica de estágio, né? De projetos mesmo. Eu lembro que o primeiro projeto que a gente trabalhou no Cefam, em coletivo, era um sobre o espaço. Então nós construímos planeta com as crianças, né? Então aquilo era uma forma que me encantava, porque era ciência, uma coisa que eu amava muito, e o aprendizado científico das crianças, né? Eu lembro que a primeira vez que eu aprendi no Cefam sobre levantamento de ideias prévias, que eu comecei a ver a riqueza das falas das crianças, eu comecei a querer trabalhar com aquilo de qualquer jeito. Aí depois eu formei, fui mesmo fazer a biologia, e aí eu falei, agora chega, não vou dar mais aula. Mentira, não conseguia. Né? Eu fazia a faculdade, mas aí eu comecei a lecionar numa creche. A primeiro momento foi bem difícil, porque no Cefam é uma coisa, né? No magistério você tem a professora ali te auxiliando, né? E quando você vai para a sua sala,
que você imagina que vai encontrar o pessoalzinho do carrossel, todo mundo sentadinho. Uma sala de aula perfeita, Perfeito. que é o que a gente fala para os alunos. E você entra lá, o primeiro ano que eu dei aula numa creche conveniada, eram 32 crianças de 5 anos. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, lascou, o que eu vou fazer com essas crianças, né? E eu fui ficando desesperada. Eu lembro que eu cheguei com aquele aventalzinho rosa, com meu nome bordado, tudo certinho. E eu percebi que eles não eram da maneira que eu esperava, né? E aí foi todo um processo, né, para eu entender como que eu conseguia conciliar aquela prática com aquela teoria que eu tinha do Cefam, e foi se evoluindo, né? Então, a princípio foram anos de choque, mas até eu encontrar um caminho aí que eu fui seguindo, e aí acabei me tornando professora mesmo, não teve jeito. Mesmo me formando na biologia, eu passei no concurso aqui em São Bernardo, entrei e fiquei na rede, né? Ju, então você fez o magistério pelo Cefam a nível de ensino médio, né? E depois você fez o curso de graduação em biologia e fez algum outro curso? Fiz, eu ainda fiz farmácia, porque como eu queria ir para a área da biologia, eu fiz algumas entrevistas, né? E aí toda vez que você passava na entrevista, chegava no final, a pessoa falava, é interessante, só que eu prefiro farmacêutico assina, você não. Aí eu comecei a fazer farmácia. Só que aí mesmo eu fazendo faculdade de farmácia, eu não parei de lecionar. E depois que eu passei no concurso, eu aquietei, né? Fiquei na área da educação, mesmo porque depois que eu entrei na rede, eu realmente, quando eu entrei na escola pública, eu me encontrei. Né? Eu falei, não é isso que eu quero, né? Porque na particular, eu passei pela creche conveniada, fiquei alguns anos na particular, eu ainda tinha bastante dúvida, mas quando eu entrei na escola pública, eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu vim para a área direto, né? E agora eu estou fazendo o PARFOR, que é o curso de formação de professores aqui da Metodista, né? Juliana, você acha que algum professor marcou você na sua formação, mesmo na educação básica, e que te motivou para esse trabalho docente, para se constituir a professora que você é? Essa professora do 2º ano que me deu esse livro, eu lembro até o nome dela, Heloísa. Ela me marcou bastante. O jeito dela, né, de falar, de interagir, de respeitar a fala do aluno, são coisas que eu não esqueço, de motivar a leitura. Ela fazia um projeto de Monteiro Lobato conosco e ela trabalhava cada personagem num tom de voz. Eu lembro até hoje o tom que ela usava, assim, para a voz da Emília. E às vezes, quando eu conto história, eu me pego contando história como ela. Uhum. Tenho uma professora também do magistério, que eu tenho um carinho assim muito grande, que era minha professora de biologia, porque ela trabalhava a biologia com a gente muito no olhar científico da criança. E ela é grande responsável pelo olhar que eu tenho hoje. Então você teve marcas positivas? Tive negativas também, né? Com certeza. Mas tive positivas assim que me somaram. A profissional que eu sou é constituída pelos professores que eu tive, até os erros que eu cometi. Você acha que o seu tempo de escola, com as concepções dos seus professores, hoje você professora, trabalhando em escola e agora na secretaria, né, de educação, isso, com os projetos que você logo mais vai contar pra gente, mas assim, você acha que esse ensino que você vivenciou na sua educação básica poderia ter sido diferente? Poderia. Alguma coisa que você acha que te marcou e que você fala, eu não faria isso hoje com as minhas crianças? Poderia. Eu acredito assim, às vezes eu até comento, quando eu vou nas escolas, esse trabalho que eu faço hoje na secretaria é muito de acompanhamento nas escolas. Então, quando eu vou, às vezes eu estou vendo uma atividade onde as crianças estão interagindo, estão falando, estão fora de sala de aula, né? Estão no laboratório vivo, que eu falo, né? Fora da sala de aula não, na sala ampliada, né? Eu acredito muito que eu queria ter vivido isso. Faltou isso na minha formação. Eu ainda, por mais que eu tive alguns professores que tiveram boas iniciativas, eu tenho ainda muita impressão daquela sala de aula fechada. Tradicional, né, em 4 paredes. Eu não me lembro de atividades externas. Eu não me lembro. Artísticas, culturais. Não me lembro. Eu lembro de passeio no Play Center, mas eu não lembro de coisas que hoje eu vejo os alunos da nossa rede fazendo. Que é, por exemplo, entrando na comunidade para conversar com os munícipes sobre os problemas. Para pesquisar. Né? Eu não vejo, na minha formação, uma atuação cidadã dos alunos. Isso eu não vejo. Eu vejo muito aquela receptora.
né? E eu não acredito mais nisso. Hoje eu acredito como um aluno, como um cidadão, né? Aquele que move. Eu não consigo enxergar mais o aluno como aquele que só recebe. Ô Juliana, no seu início de carreira docente, você comentou brevemente que você foi para a sala de aula na expectativa de uma sala perfeita, onde todas as suas receitas do curso que você fez de magistério... As pastas, né? A gente tinha pastas prontas. Né? Isso, serviriam de subsídio, recurso, estratégia para o seu trabalho docente. Você acha que... Como é que foi? Conta pra gente. Então, no começo, eu peguei uma turma, era de 5 anos, né? Como eu disse, tinha 32 alunos, numa creche conveniada. E a gestão daquela creche, eles acreditavam que aquela turma tinha que ser alfabetizada. Então, a primeiro momento, quando eu saí do Cefam, apesar do Cefam ser um curso que tinha toda uma questão construtivista mesmo, eu não sabia como fazer. Né? A única referência do que eu tinha, do como que eu vou alfabetizar essas crianças, era na cartilha. Então, qual foi o meu primeiro papel? É conseguir o mais que eu tivesse de atividade, de folha, de recursos para trabalhar com aquelas crianças. E era um caos. Era um caos, porque eram muitas crianças difíceis no sentido de que tinham que ficar ali dentro, fechada, trabalhando num papel. E aí, quando eu me ouvi naquela questão, naquela situação, eu falei, isso não dá certo. Eles não avançam, eu fico doente, né? E não está sendo produtivo. Aí, num dia, um dos meus alunos, ele levou uma rã para a escola, porque ele sabia que eu fazia a faculdade de biologia. Ele achou uma rã e falou, Pro, eu lembro direitinho, Pro, você não é bióloga? Eu, que bióloga? Você não é bióloga que estuda os animais? Eu, bióloga? Você. Ele, olha, eu trouxe um animal para você. Quando ele tirou, estava num saleiro transparente. As crianças ficaram elétricas, todas queriam ver a rã. E o assunto da sala era rã. E aí eles cantavam a música do sapo, e não sei o que eles falavam de rã, que se a rã era a namorada do sapo, se a rã era sapo, se sapo era rã. E aí eu vi que ali tinha um caminho. E aí eu fiz um projeto com as crianças sobre aquela rã. A gente construiu um viveiro maior, começamos a conversar sobre se aquele espaço do saleiro era legal, se era legal pegar ou não. Então a gente foi fazendo pesquisas, se a gente podia tirar ela com a mão, o que ia acontecer com ela. Ela ficou um tempão sem comer, porque os animais, os anfíbios, eles têm isso, né? Eles estressados, eles não comem. Então a gente foi fazer um monte de pesquisa do que ela podia comer. E aí as crianças traziam insetos em saquinho pra gente colocar, para que eles comessem, vinham uns grilos enormes. E aí eu fui vendo que a educação, foi a primeira experiência que eu tive real, assim, de que a educação ela pode vir das crianças, né? E a partir dali eu comecei a acreditar muito na questão de projeto. A sala ela mudou radicalmente. Foi uma das maiores experiências assim que eu tive de início. De carreira, porque eu fui permitindo aquilo, foi uma salvação, né? Foi uma salvação e as crianças acabaram sendo alfabetizadas. Eu não via mais caminhos, né? E eu percebia que aquele tema prendia a sala toda, era interesse comum, né? E na verdade eu costumo até dizer, eles me ensinaram, né? Porque a teoria ela fala, né? Mas é muito difícil a gente chegar na sala e acreditar que o que a criança fala é real, tem base, que aqueles conhecimentos prévios são base para você começar o seu trabalho, né? E apesar de eu conhecer a teoria, ali na prática ela me faltou. Eu não tinha essa fé nela e as crianças me mostraram. Eu acho que o grande diferencial naquele momento foi que eu me permiti ouvi-los. Isso mesmo. Porque se eu faço assim para eles, não, chega, sai com esse sapo daqui, né? Eu tive uma experiência há 2 anos atrás bastante parecida. Eu estava dando aula numa escola da Alvarenga e as crianças da Alvarenga eles brincam perto da Billings, né? E um aluno meu trouxe uma ossada de cachorro. E aquilo fedia, nossa, era horrível, assim. Mas quando ele entrou numa, assim, eu descobri de ossos de dinossauro. Era a ideia dele, porque a gente tinha lido uma história. E assim, a gente tem que olhar, né, que as entradas que eles dão pra gente são projetos. E são significativas, elas auxiliam na aprendizagem, motivam o aluno, né, porque fazem parte o quê? Da vivência deles. É isso mesmo. Porque se a gente não consegue aproximar o saber do professor, né, com o saber do aluno, a gente não está fazendo educação. Né? Exatamente. Se educação é formação humana,
O professor, no espaço da sala de aula, ele pode transformar a sala de aula dele num habitat dele, né? Isso. E esse habitat não é só dele, é dele e das crianças, é de todos. E de toda a comunidade, da gestão da escola e dos projetos que acontecem dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da escola, para que se amplie, para que tenha sentido, para que ele acorde e fale, hoje eu quero ir para a aula da minha professora, eu gosto da minha escola. É verdade. Né? E aí, assim, Ju, eu queria saber, hoje, você está me contando o seu início de carreira, essa sua experiência que te marcou, que aí você despertou, né, como uma pesquisadora, uma pessoa que pensa com projetos, pensa no espaço da sala de aula, no aluno como sujeito que se constrói na história, se faz na história, na cultura. Mas, mais que isso, que projetos hoje você tem feito? Eu sei que você tem uma experiência de 12 anos na sala de aula. Depois da RAM, foi para esse caminho, né? Todo ano eu comecei a trabalhar com projetos que partisse das crianças. E como eu sou bióloga, acabava remetendo a maioria deles para essa questão de meio ambiente, que era a veia que eu trazia e que é de zona comum de muitas crianças no infantil. Se você olhar para o infantil, a maioria dos projetos é fundo do mar. Até por conta de um eixo do referencial é a natureza e sociedade, que é bastante forte. Exatamente. Que trabalha por temas e vai versar, né, nesses pontos temáticos que combinam muito bem com o trabalho de projeto. Isso mesmo. Aí até 2010, eu trabalhei na rede privada, né? E esses projetos, eles aconteciam, mas eles sempre eram formados dentro de sala de aula e ficavam ali. Isso é uma questão que eu sempre trabalhei com as crianças. A gente pesquisava tudo sobre os dinossauros, que era o tema daquele ano. Legal, eles aprendiam, nós fazíamos livros, nós fazíamos uma amostra, nós criávamos os nossos dinossauros, fazia fichamento e ficava ali. Quando eu vim para a rede pública, uma coisa me despertou, porque eu pensei assim, nossa, agora eu tenho uma sala muito maior, né? Porque eu tive a creche conveniada com muitas crianças, depois eu fui particular, que eu trabalhava com 6, 7, 12 alunos no máximo. E quando eu vim para cá, que eu me vi de novo no infantil, com 32 crianças, eu falei assim, nossa, tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí me despertou uma questão assim, que na época que a gente estuda para concurso, você se revê toda aquela questão da teoria, e aí eu me pantufei de Paulo Freire novamente, e eu comecei a pensar muito na questão que Paulo Freire falava da criança cidadã, da criança autônoma, né, da criança que interagia com o seu meio. E aí, quando eu vim para a rede pública, o primeiro ano que eu estava aqui, eu trabalhei numa escola que ficava perto de uma área de enchentes. E os meus alunos, eles chegavam com o pé atolado de lama, atolado. E aí, muitas vezes era lama e algumas vezes não eram lama, era fezes de animais e eles não tinham esgoto, né, pisavam e eles se incomodavam muito com aquilo, né, eles chegavam, batiam o pé, alguns ficavam envergonhados, não queria brincar na quadra porque ficava manchado e eles ficavam com vergonha. E aí eu falei assim, poxa, minhas crianças moram num lugar que não tem saneamento básico, elas passam por um lugar de lamaçal, eu vou ficar alheia a isso, eu preciso conversar com eles. Você não vê, não dá. Eu preciso. E aí eu comecei a falar para eles, crianças, por que o pé tá sujo? E eles foram me trazendo realidades do bairro, né? Contando para mim, o lugar que a gente mora é assim, não tem para onde. Eles estavam muito assim, o cocô não tem para onde ir. O cocô sai e fica. E aí um dia falei, então vamos lá, vamos ver juntos. Aí eu fiz uma saída com as crianças e nós fomos em torno do colégio e eu conheci essa realidade das crianças. E aí nesse ano a gente fez um projeto que chamava assim, do Alvarenga ao Mar, onde o meu cocô vai parar, que é o nome que as crianças deram. E nós fizemos toda a pesquisa, que se o cocô deles não era levado para o esgoto, para onde ia? Então nós perseguimos mesmo, nós levamos câmeras fotográficas, começamos a registrar, e aí a gente foi vendo que o lixo escoava para a represa Billings, que é do lado que eles moram, e depois nós fizemos um mapeamento no Google Maps, aonde essa Billings vai parar, e fomos cruzando onde fazia as afrontas até ela chegar no mar mesmo, nas fronteiras até ela chegar no mar. E depois nós fazemos esse caminho físico, eu fui com as crianças até a praia e nós fomos fazendo mutirões de limpeza e mutirões em defesa do meio ambiente e pelo direito deles a ter o saneamento básico.
Que legal. Né? E foi um ano muito legal porque eu percebi essa questão do papel cidadão das crianças, da autonomia deles, de olhar para o entorno e mudar a realidade deles. No final do ano eles fizeram uma carta, nós enviamos para a Secretaria de Gestão Ambiental e para a Secretaria de Serviços Urbanos. E aí o secretário de Serviços Urbanos atendeu o pedido das crianças. Então essa zona foi totalmente restaurada. Eles conseguiram um asfalto ecológico, porque é uma zona de invasão, não pode ser asfaltada. Foi colocado o porta a porta, que é o sistema de coleta de lixo. E tudo pela carta das crianças. E aí eu comecei. Não parei mais. Todo ano era um projeto político, um projeto que articulava esse papel autônomo, cidadão. No outro ano a gente construiu um jardim. E as ideias partiam das crianças? Das crianças, sempre olhando para o entorno e apontando o problema. Então esse ano, qual era o problema? O problema era saneamento básico, lixo, recolhimento de lixo, o asfalto. Então quais foram as soluções? Conseguir o lugar. E todas as atividades da turma norteavam esse eixo. Então a gente ia fazer um registro, uma escrita, era o cartaz da nossa passeata. A gente ia fazer outra escrita que era para registrar os lugares que a gente... E o envolvimento das crianças? Nossa, as crianças, eles têm um papel crítico. Social, e eles têm uma veia maior que a nossa, porque eles acreditam que eles podem conseguir. Eles não são acomodados. Quando vocês lançam para eles, quando a gente lança para eles um desafio, eles não olham para o desafio assim, mas eu não vai dar, não vou fazer nada, já é assim mesmo. Eles, não, vamos mudar. Eu lembro que quando a gente fez esse projeto do Alvarenga ao Mar, né, nós fizemos 3 cartazes. A gente colocou todos os problemas que a gente encontrou quando visitou o bairro. Então era o lixo na rua, o esgoto que era sujo, a billings que não cheirava bem, o cocô que eles pisavam quando iam no caminho. A gente colocou tudo isso. Aí quando a gente foi pondo as soluções, no outro cartaz era quais eram as soluções? As crianças falavam assim, nós vamos lá limpar. Porque eles têm isso, de que eles têm a propriedade que o meio é deles. E que precisa cuidar, preservar, e tem que fazer alguma ação para... E o terceiro cartaz é quem é que pode nos ajudar. E aí, nesse quem é que pode nos ajudar, eu percebi uma outra coisa com as crianças. O poder do envolvimento da comunidade. Porque as crianças falavam assim, não adianta também nada a gente limpar e a dona Maria ir lá e jogar o lixo de novo. E aí as crianças começaram a fazer essas articulações, essas conversas com a comunidade. E o entorno foi mudando? O entorno foi mudando. Em 2010 foi esse projeto. Em 2011 eu fiz um outro que era uma horta comunitária de pneus, porque era uma outra escola que o maior problema que eles tinham é que a escola ficava do lado de um lugar que as borracharias dispensavam os pneus. E como todo mundo sabe, pneu... E eles tinham problema com dengue, sujeira. E aí a gente foi fazendo todas as questões. Como que a gente pode resolver esse pneu? Aí as crianças, a gente pode construir um jardim, a gente pode construir banquinhos para a escola. Aí nós montamos um jardim, mas ainda não foi o suficiente. Aí eles escreveram de novo uma carta para o governo, nós mandamos para as secretarias responsáveis. Nós fomos nas borracharias dos bairros, inclusive uma era de um pai de um aluno. E aí o pai olhava pra mim, meu filho brigando comigo, eu tirei ele daqui, vou fazer aqui. E eles conversaram com os borracheiros, eles fizeram um convencimento. Então foi todo um processo de conscientização que partiu das crianças e eles foi impactando. Foram impactando na comunidade. Foi, e hoje o lugar não é mais, não é um lugar que despejam os pneus, virou um jardim. Ju, e você agora, nesse período, nesse semestre, tem algum projeto que você tem trabalhado? Sim, depois que eu tive essas marcas, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Educação, na coordenação do projeto, do programa Tempo de Escola, que é um programa de educação integral daqui de São Bernardo, onde as crianças passam meio período no regular, né, estudando, e o outro meio período eles fazem oficinas de esporte, lazer, né, de danças. Cada escola tem um escopo de oficinas. E são sempre em escolas de área de riscos, né, periferia. E aí eu fui convidada para levar esse projeto, para essa ideia, né, de transformação social e de autonomia para essas crianças. E aí a gente criou o Tempo de Sustentabilidade, que é um projeto
que a gente convida as crianças a saírem para o entorno, olharem para a realidade do entorno e propor todas as mudanças que eles encontrarem, que eles acharem necessárias. E aí eles vão atrás das parcerias. Qual a idade dessas crianças, Ju? São crianças de 1º ao 5º ano, né? De 6 até uns 11 anos, daqui da rede de São Bernardo. E elas são 47 EMEBs aqui do município. E nós fizemos a implementação desse projeto. Então, hoje eu trabalho com a formação dos educadores que vão implementar esses projetos na escola. Por conta da sua experiência, do seu saber, isso, você consegue dar um suporte, né? Na verdade, e um acompanhamento para esses docentes e também para dar um trabalho com as crianças. Isso, e eu gosto de viver com eles o que eu vivi com as crianças. Então, o que a gente faz junto? Eu até costumo dizer, eu não formo eles, nós estudamos juntos o que é uma educação integral. E não uma educação integral no sentido de estar integralmente na escola o dia inteiro. É uma educação integral de valores integrais. Ótimo. Né? Então, quando a gente escolheu o tema tempo de sustentabilidade, muita gente falou, mas agora o tempo de escola vai trabalhar com ciências. Não, é porque a gente acredita nas relações sustentáveis. Então, são 3 eixos que norteiam um trabalho, que é o cuidar da terra, o cuidar das pessoas e o transformar a cidade. Muito legal. Então as crianças olham para os problemas do entorno, dentro dos eixos e propõem soluções. Ações práticas que dá para começar com pequenos gestos como esse que você tem feito e fez com as crianças. Aí o projeto agora vai para o 2º ano. O ano passado foram transformados 49 espaços, dentre eles 9 praças, que as crianças elas restauraram as praças inteiras. E esse trabalho foi feito em parceria das crianças, da escola, dos gestores, comunidade, todo mundo. Isso, todo mundo, porque apesar dele estar no tempo, né, no tempo de sustentabilidade, no programa Tempo de Escola, as crianças do Tempo de Escola elas fazem o eixo com a escola como um todo. Porque não adianta ser de um, tem que ser de todos. Então acaba envolvendo toda a escola e, em consequência, toda a comunidade escolar, o comércio local, porque a gente precisa dos materiais que vai transformar os espaços. Eles são todos doados. E aí as crianças escolhem um espaço, projetam a transformação deles, convidam a comunidade e transformam aquele espaço. Muito bem. Ju, diante desse seu bonito trabalho, eu queria saber de você, na sua opinião, o que é ser professor? Eu acho que é ser disposto a uma revolução, né? Porque... Uma revolução no bom sentido. No bom sentido. Uma revolução do ser, né? Porque a criança, ela não vai pronta, mas ela também não vai vazia. Né? E juntos, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito no Par Fora e acredito que aprendi muito na minha prática. Junto a gente aprende muito. Né? O saber do outro, ele soma muito. Ele me revoluciona. E eu revoluciono o outro. E o ser professor é aquele que permite essa revolução dentro da sala. É o que permite a troca. Né? É aquela pessoa que ele se enxerga realmente como um facilitador e intermediador do ensino. Nós estamos falando aqui sobre esse bonito trabalho que você tem feito com os projetos, com os professores e com as crianças. Mas para o nosso aluno, às vezes ele vem com todo um entusiasmo para o curso, ele pensa nessa formação, o quanto as experiências de estágio ou da sala de aula podem contribuir para a formação deles, mas também ele fica diante de um desafio. Porque do jeito que você conta com essa paixão que eu sei que você tem, como eu te conheço, eu sei que você faz um trabalho de verdade, né? Não é só conversa. Como é que é isso? Que recado que você deixa? Há desafios? Não há? Porque não é uma tarefa simples, né? Movimentar todo esse entorno para que ações concretas aconteçam. O preço ele é alto. Ele não é fácil de pagar, né? Sempre vai ter um grupo que vai te desestimular, uma professora mais antiga que vai falar, você está fazendo isso porque você é novo, quando você tiver 15 anos você vai desistir, né? O salário que às vezes vai desanimar, né? A realidade do professor não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Quando você olha para o seu aluno e vê o quanto ele está evoluindo, o quanto ele está te ensinando, o quanto a sua turma evoluiu. Quando você olha para aquela turma que você olhou para o primeiro dia que você falava, eles vão me matar no começo do ano. Você fala, ai meu Deus. No final do ano, movendo uma comunidade inteira a favor de um bem. E olhando para você e falando assim,
Quando eu encontrar outro problema, eu vou resolver também. Você acredita que você está mexendo com os cidadãos, né? E eu acho que a gente não pode esquecer. A pedagogia, ela vale a pena. E quem não deixa a gente esquecer isso são os nossos teóricos. Quando a gente volta, quando a gente estuda, o Parfor, ele tem sido, para mim, de grande importância para isso. Quando eu olho e a gente vê todo aquele processo da filosofia, né, do que se foi pensado em educação, cada olhar que cada um teve, né? Quando o Jean Piaget olhou, ele viu uma questão, quando o Vygotsky olhou, ele viu outra, e você vai enxergando aquilo em sala de aula. Se você está em constante, sozinho você não consegue mesmo. Na força, eu vou ser revolucionário, não vai, mas... É um trabalho de parceria. Exatamente, se enchendo da teoria, estudando, crendo, olhando para os alunos, vendo que o barulho deles não é bagunça, o barulho deles é fala, e naquela fala tem riqueza, tem interesse, aponta. Quando uma coisa que me desespera é quando começa o ano e o professor pega o caderno de planejamento e ele traça. Em janeiro eu vou trabalhar isso, em fevereiro eu vou trabalhar isso. Ele acha que ele é um bom professor, porque ele fala assim, até o final do ano, dei todos os conteúdos. Mas aquilo tem que ser feito com seus alunos. Aquele processo, aquele caminho tem que ser feito com seus alunos. Os seus alunos, eles têm coisas a agregar. Ele tem histórias para contar. Porque, na verdade, Ju, o planejamento das atividades de ensino, ele é um norte para o trabalho docente, né? O professor precisa parar, sentar e em grupo pensar. Sim. Só que ele tem que ser algo flexibilizado, sim, que nós já discutimos isso. Ele tem que ser algo que vai nortear uma prática, mas ele não é um fim em si. Ele não é fechado. Ele não pode ser fechado. E não pode ser vazio também. E muito menos burocratizado. Exatamente. Né? Porque as questões surgem do cotidiano e da prática de sala de aula e do dia a dia pelas próprias crianças. Né? Quando você falou para mim sobre o Parfor, nem todo mundo sabe, mas nós temos um projeto em parceria com a CAPES, a instituição, esse semestre, desde segundo de 2014, iniciou com esse trabalho. Então, a gente tem feito esse curso de formação pedagógica, né, para alguns professores que já atuam 10, 12, 15, 20 anos, né, e que agora retomaram um estudo. Você está fazendo parte como nossa aluna do Parfor. E eu queria saber de você, o que você pensa sobre essa questão da formação continuada? É base enriquecedora. Né? Se formar é bom, mas continuar se formando e pensando sobre a sua formação é o que te mantém forte. Né? O Parfor, ele tem uma grande riqueza porque é uma turma só de professores. Então, quando eu escuto o meu amigo, eu me vejo nele e eu aprendo com ele e vejo o olhar dele sobre a minha situação também. Eu acredito que o professor, se ele não parar de estudar, ele sempre tem caminhos novos para agregar, né? Sempre tem caminhos novos para conhecer, estratégias novas, e sempre a gente está em mudança. A educação nunca é igual. Eu nunca vou dar aula igual eu dei na primeira turma, a minha turma da RAM. Nunca, porque o dia a dia ele vai nos formando, e a educação continuada, ela promove isso também. Novas visões, novos diálogos, porque não existe o bom e o mau professor. Existem os professores e eles precisam evoluir. E o que nos traz a evolução é a formação, né? Eu acredito muito na formação continuada. Até que meu sonho agora é progredir depois do Parfor para o mestrado, né? Bom, Ju. Eu quero muito, porque eu vejo muito. É difícil? É uma profissão que exige esse caminho? Exige, mas é rico. É rico, né? E é um caminho que vale a pena sim. Um caminho difícil, de lutas, forjado, né? Mas se você acreditar nele, ninguém desanima. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de comentar para os alunos, para as alunas? Bom, se eu estivesse me formando, o que eu gostaria de ouvir é: acredite, você está no caminho certo. A pedagogia vale a pena. Que bom, Ju. Eu acredito. Eu agradeço a sua participação, por ceder o seu tempo para a nossa entrevista. Como eu comentei no início e tenho falado nas minhas aulas, eu acho que é muito importante a gente trazer alguns teóricos, a gente poder discutir concepções, tendências pedagógicas, falar de espaço de sala de aula, trazer reflexões, mas mais que isso, trazer aqui uma professora, né, que também é nossa aluna atualmente aqui na universidade, tem uma prática efetiva, né, e que precisa ser divulgada, valorizada, né, e compartilhada, para que os nossos alunos
aí do outro lado, eles consigam perceber que é possível, né? Quando se coloca disposto a fazer e assim, quando tem uma parceria, envolva os alunos e isso, eu fico agradecida pela sua participação. Eu agradeço bastante por poder compartilhar um pouquinho. Quem quiser conhecer o projeto tem um site que é tempo.sustentabilidade.com.br, né? Está disponível. Lá tem meu e-mail, podem mandar, eu estou sempre disponível para compartilhar, né? Aprendendo juntos sempre, né? Então tá bom, Ju, muito obrigada. E é isso. Obrigada.